Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 24 de janeiro, sexta-feira. Estamos lendo aqui Lucas 13, 32. Ele, entretanto, lhes ordenou: ide anunciar a essa raposa que, hoje e amanhã, expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia estarei pronto. Jesus está pregando, né? Se passar os olhos aqui, como eu estou fazendo, com a Bíblia aberta, em Lucas capítulo 13, Jesus vem falando algumas parábolas, algumas bem conhecidas, como a figueira estéril, o grão de mostarda, todas relacionadas ao reino de Deus e suas características, do fermento, de que o reino de Deus tem a porta estreita. E Jesus está pregando todas estas coisas, está sendo muito incisivo neste momento, até que chegou perto dele, no momento em que ele falava umas palavras assim, eu vou ler com toda a certeza, disse Jesus: existem últimos que virão a ser primeiros e primeiros que serão os últimos. Jesus está falando de gente que tem a pretensão ou que tem as convicções de que estaria na presença, na mesa do Senhor. No entanto, o Senhor vos afirmará: não vos conheço, tampouco sei de onde sois. Retirai-vos para longe de mim, vós todos que viveis a praticar o mal. Ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Então, Jesus está contando uma parábola de um proprietário de casa, né? E que se fechou para dormir, fechou a porta, né? E começaram a bater, abre a porta, enfim. Jesus está falando dessa possibilidade de não estar na presença, que são parábolas, mas de não estar no futuro. Sublinha essa expressão, no futuro, não estar na presença dele, porque viveu uma vida a praticar o mal. Jesus está dizendo que tem gente assim que vai ser absolutamente excluída. Então será surpreendente para alguns que morrem nesse auto-engano. Ao mesmo tempo, Jesus diz: pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e ocuparão seus lugares. Jesus está falando isso para os seus contemporâneos, a maioria deles judeus. Jesus está dizendo que gente do Ocidente, do Oriente, do Norte e do Sul, ou seja, esse quadrante, esse quaternio, né, de todo mundo, vai se sentar à grande mesa do reino de Deus. Então, Jesus está colocando esse futuro como deve-se, né? Incerto, né? Osmar, mas não pode falar assim porque eu tenho certeza da minha salvação. Pois é, Jesus está dizendo aqui uma coisa um pouco diferente. A gente que tem estas pretensões, que tinha a certeza que tinha comunhão, que estava sentado à mesa, mas não estava. Em outra passagem, Jesus fala de que em um momento, né, um quadro que Jesus abre, elucidativo, e diz que muitos dirão: em teu nome expulsamos demônios, falamos em línguas, operamos milagres. Jesus, a mesma resposta: vocês se afastem de mim porque eu não conheço vocês, vocês que praticam iniquidade. Então percebe que em relação ao futuro, por mais que a gente se organize em termos agora materiais, coisas podem dar errado, né? A, o brasileiro lembra muito bem quantos sonhos foram interrompidos com aquela ação de pegar o dinheiro do povo que o Collor fez no passado. Quem viveu essa época, alguns tiveram muitos problemas.
Outros e outros têm pretensões, por exemplo, muita gente ia casar, a pandemia veio e veio todas aquelas dificuldades e muita gente teve que adiar um casamento agendado, com festa paga e tudo mais. Então, as pessoas podem se organizar, mas tem atravessamentos que, né? E o que Jesus está falando aqui não é um atravessamento episódico, uma circunstância, né? Mas Jesus está falando do auto-engano, que tem gente que está com essa agenda futura bem acertadinha e achando que está tudo certo e vai se surpreender, né? Então tem uma grande inversão. Então, gente que tem as certezas absolutas não estarão na mesa do Senhor, né? E gente de longe, gente que ninguém, que vem de longe, do Ocidente, do Oriente, tudo quanto é canto do mundo vai estar na presença do Senhor. Então isso é uma grande inversão da aparente segurança. Osmar, mas a gente não tem segurança na salvação? Tem, mas também tem essa possibilidade e a gente só entende esta insegurança aqui não em relação à salvação, né? Mas em relação ao auto-engano da salvação, de gente que não sabe muito a respeito de Deus, do reino de Jesus, enfim. Bom, tudo está acontecendo e estamos falando de futuro, estamos falando de agenda. E aí chega essas pessoas e disseram para Jesus, parte agora, ou seja, vai embora, sai daqui, agora mesmo, vai-te daqui, pois Herodes intenta matar-te. Se isso aqui é uma maneira de amedrontar Jesus, não deu certo. Se era sincero da parte destes fariseus, eu não sei dizer. Mas eles disseram isso, sai daqui, porque Herodes quer matar você. Jesus responde, alguém que tem a certeza de tudo, que tem uma agenda feita, alguém que tem certeza do seu futuro, que sabe o que vai lhe acontecer. Jesus responde, anuncia aquela raposa. Interessante Jesus chamar um homem de raposa, isso tem um significado, né? Porque ele era sanguinário, astuto, e Jesus o chama desta maneira. Vai dizer para esse astuto que hoje e amanhã, e essa expressão hoje e amanhã é um tempo indeterminado, né? Por tempo indeterminado, é como se Jesus dissesse: expulso demônios, ou seja, ninguém me tira da agenda que Deus me deu, né? Expulso demônios, curo enfermos, no terceiro dia estarei pronto. Contudo, prosseguirei meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã. Ou seja, prosseguirei no meu caminho sempre, ninguém me interrompe. Eu conheço a minha agenda, conheço o meu futuro. Tanto que Jesus conhece o seu futuro que ele diz, afinal, nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Ele está querendo me matar? Eles estavam na Transjordânia, né? Está querendo me matar aqui? Não é assim. Eu não vou morrer de qualquer jeito. Eu não sou um cordeiro que vai ser pego na esquina. Eu não sou alvo de fácil, de uma brincadeira, de um capricho humano. Em outras palavras, eu sou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que vai ser imolado no lugar certo, com data certa, né? Pelos propósitos certos, eu serei levantado e todos atrairei a mim, né? Todo mundo vai saber desse ato de Deus, desse ato de amor, a cruz, né? Jesus está falando de coisa muito mais importante. Então, essa pequena ameaça, podemos chamar assim, Jesus logo disse: eu tenho uma agenda, eu tenho um futuro, comigo está tudo certo. Mas nós, os crentes, não podemos bater no peito, né? E falarmos com tantas convicções, a não ser que Deus revele
curto prazo, longo prazo, que Deus revele alguma coisa acerca da nossa caminhada. Se não, nós temos segurança naquele que tem segurança em si mesmo. A minha agenda, os meus planos e projetos só estão seguros, né, naquele que pode dar segurança e que sabe o que é isso, porque tem nas mãos presente, o passado, o futuro, né? A, aquele que vê todas as coisas e que vê tudo ao mesmo tempo, aquele que sabe de todas as coisas. Então, nele eu posso confiar. É por isso que Tiago, irmão de Jesus, escreveu. Quando vocês ficam fazendo projetos e ficam dizendo eu vou para tal lugar, vou comprar, etc, etc, no lugar dessa pretensão, vocês deveriam dizer, se Cristo quiser e se nós vivermos, né? Esta é a nossa segurança, porque o futuro é incerto. Incerto principalmente para quem vive no auto-engano, para quem não conhece Jesus, o reino de Jesus, né? Aí que é incerto mesmo. Aí que pode ser surpreendente da forma negativa e surpreendente da forma positiva. Daqueles que batem no peito e dizem eu sou crente, eu faço isso, eu sou isso, etc, etc, não vai estar diante de Deus. E o outro que, né, ninguém sabe, a misericórdia de Deus se manifestou naquela vida pelas essências que essa pessoa teve, pelo estilo de vida que ela viveu. Deus vai julgar, sei lá, essa é uma questão tão profunda e é da prerrogativa de Deus. Mas gente que a gente não esperava, né? Vai ser surpreendente. E hoje eu preciso conhecer Jesus, que é isso que o apóstolo Paulo fala o tempo todo. A gente tem que conhecer Jesus, porque não pode acontecer de Jesus dizer para nós, eu não conheço você. Então eu preciso conhecer Jesus e ter a convicção de que Jesus me conhece nessa vida, e tudo isso é pelo relacionamento, pela comunhão, pela intimidade com Jesus, para não ter surpresa. Quem não tem comunhão com Jesus hoje pode ser surpreendido, né? Pode ser surpreendido. Que Deus nos abençoe a pensar nisso. O amanhã, Jesus, eu lembro aqui, eu lembrei de um pastor que falava muito desse negócio, que o diabo não vai fazer a minha agenda, ele dizia. Depois o diabo fez a agenda dele, sim, né? Se envolveu em problemas muito terríveis. Mas ele dizia isso, né? E a gente não deve deixar o diabo fazer a nossa agenda. Isso é certo. Mas a nossa agenda também não pode ser feita só por nós, independente de confiar no dono da vida, no dono do tempo, no dono das circunstâncias, no Senhor que está acima do acaso, acima da sorte, acima de tudo isso, né? Então, no que a gente confia? A gente confia em Jesus, né? Jesus, sim, sabia quem ele era, tinha comunhão com o Pai, sabia de onde tinha vindo, para onde ia. Jesus sabia da sua morte, da sua vida, do seu trabalho, e nada que cruzasse a sua agenda poderia amedrontá-lo ou afastá-lo, né? De maneira nenhuma, nada, nada. E aí você entende o porquê Jesus foi tão duro com Pedro. Senhor, de tal maneira isso vai te acontecer. Para trás de mim, Satanás, né? Por quê? Porque Jesus tem um alvo. E por incrível que pareça, o alvo de Jesus era a cruz do Calvário. O alvo de Jesus era chegar em mim e em você. E eu devo ter agenda? Eu tenho segurança no futuro? Só nesse Jesus que me garantiu o futuro.
Deus te abençoe. Pai eterno, glorificamos o teu nome, porque estamos nas tuas mãos. Tu que tens todo o poder sobre todas as coisas, em ti confiamos. E colocamos diante de ti nossos sonhos, projetos, futuro, agenda, humildemente para te pedir que nos ajude, que nos conceda a tua graça. Oro, ó Pai, no nome de Jesus em quem confiamos. Amém.